Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Alícia e a todos os demais. Vamos começar o nosso quinto encontro, que é a nossa webconferência número 5, do nosso componente curricular, da nossa disciplina, que trata sobre as leis, as normas, as regras, né? A legislação trabalhista e previdenciária. Também direito do trabalho e previdência, tá? Então, esses nomes têm aí uma correlação entre si, e o que nós estamos agora conversando sobre é sobre a previdência. Então, nós falamos em aulas anteriores sobre legislação trabalhista, e hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre previdência e assistência social. Esse é meu Instagram, né? Eu sou o Sandro Prado, para quem ainda não participou de alguma aula ou está vendo essa pela primeira, sendo a primeira, mas aí eu vou, né, dar uma dica. Quem está vendo essa como a primeira aula, eu acho interessante depois voltar e ver na sequência, porque elas têm aí uma sequência entre si, e normalmente a gente começa o encontro posterior com o final do encontro anterior. Então já é o nosso quinto encontro. Bem-vindo também, Laércio. Bom, já me apresentei, né, algumas vezes, mas aí esse sou eu, né, como já falei, sou Sandro, né, sou advogado na área trabalhista e na área tributária, e dentre outras coisas, estou aqui no Grupo Ser Educacional desde 2008, já faz 18 anos que eu trabalho aqui no Grupo Ser Educacional. Bom, mas vamos lá para o foco do nosso encontro de hoje, né? E vamos falar, então, mais um pouquinho sobre a Previdência. Vejam, aí tem aí uma partezinha da lei, e olha como é interessante a gente reiterar, reprisar e observar o que está em azul mais claro. Tá bom, Tati? Assista sim. O seguinte, caráter contributivo e de filiação obrigatória. O que que significa isso? Todo empregador e todo trabalhador que selarem um acordo de trabalho que seja um acordo pela consolidação das leis de trabalho, ou seja, que a gente tenha aí a carteira de trabalho que seja formalizado, obrigatoriamente você, empresário, empregador, nós do departamento pessoal, vamos inserir o trabalhador, tá? Vamos inserir o trabalhador na previdência social, e a partir de então a empresa vai contribuir com a sua parte de forma compulsória, obrigatória, ela vai ter que contribuir para a previdência sobre aquele trabalhador que ela contratou, e também o trabalhador, de forma compulsória, vai contribuir e vai se filiar à previdência. Então, o que que acontece colocando a gente como trabalhador, que é a maneira inicial que a gente vê? Ué, tem um desconto aqui. Que desconto é esse? Ah, é um desconto da Previdência. Sim. Então, todos os trabalhadores eles vão contribuir para a Previdência, os trabalhadores seletistas, né? Que tem aí a nossa carteira de trabalho. Lembrando aí, nessa foto, nós temos a antiga carteira de trabalho, quando ela era física, e uma das coisas que eu quis destacar é que, se você ler, vai estar lá Ministério do Trabalho em cima, e embaixo está Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então está incluso, ou seja, a Previdência Social é para o trabalhador seletista, compulsoriamente, de forma obrigatória. E aí, nós, empresa, obrigatoriamente, além de fazer a contribuição, que a gente vai chamar de contribuição patronal, nós vamos pegar um pouquinho do dinheiro do trabalhador, que será calculado
de acordo com a tabela do INSS, de acordo com a remuneração do trabalhador, vamos tirar esse valor, ou seja, quando o trabalhador for receber sua folha de pagamento lá e vier o seu contra-cheque, ele vai observar que vai ter lá os descontos. E um dos descontos é justamente com a Previdência. Então, o trabalhador vai receber um pouco a menos de forma líquida, porque aquele valor que vai ser retirado do trabalhador, nós vamos fazer um depósito para o INSS, ou seja, nós vamos juntar lá toda a galera da nossa empresa e pegar e pagar, né? Então, nós vamos ter aí que fazer o recolhimento desse tributo direcionado para a instituição Previdência Social, certo? Então, não é uma coisa opcional. O trabalhador seletista e o empresário que guarda as leis e vai contratar pela CLT, obrigatoriamente esse trabalhador vai ser incluso e, a partir de então, ele começa a ter várias proteções. Dentre elas é como a doença. Então, só para a gente reiterar, lembrando também, coisas que nós já conversamos no encontro de número 4, quando a gente fica doente, esse primeiro momento, os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. A partir de então, a gente começa a receber da Previdência. Ou seja, nós temos esse seguro. Se a gente tiver com uma doença que nos afaste do trabalho por um período mais longo do que 2 semanas, a gente vai começar a receber diretamente da Previdência Social, do INSS, porque nós passamos a ser segurados a partir do momento que a gente começa a fazer a contribuição. Um outro exemplo, a invalidez. Então, você pode ter a invalidez temporária ou a invalidez permanente. Você pode ficar ali 5, 10 anos, o povo gosta de falar assim, ele está encostado. Ele está encostado no INSS. O que significa isso? Ele vai ter uma doença, né, que o faz com que ele não consiga trabalhar, seja uma invalidez temporária, seja uma invalidez absoluta. Pode ter ali um problema que deixa ele afastado por 10 anos, até ele renovando, até aposentar, tá? Isso daí já viria no campo da advocacia previdenciária. A morte, ou seja, se você morre, também tem um seguro que vem para sua família, tá? Então, que é as pensões, que nós vamos falar também de tudo, e a idade avançada. Bom, teoricamente, nós temos 2 momentos da vida que não dá para trabalhar. Um seria durante a nossa infância, que nós estamos ainda nessa fase de proteção da legislação, aonde a gente está no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, na nossa preparação, e quando chega 14 anos para um jovem aprendiz, 16 anos, o estágio, enfim, a gente já começa a entrar na população economicamente ativa. E depois de uma determinada idade, 65 anos, nós já saímos dessa população economicamente ativa e, a princípio, nós esperamos nos aposentar. A aposentadoria ela é vinda justamente da Previdência, desses anos que eu contribuí, que vai me dar direito a um recebimento pós-aposentadoria, que é aquele momento que a gente já não tem mais as mesmas forças, as mesmas habilidades para estar no mercado de trabalho sendo produtivo. Bom, maternidade, lembrando que a gente tem, hoje, inclusive, aumentou o tempo que o homem também tem de licença paternidade, né, para acompanhar a esposa, mas nós temos a proteção maternidade não só durante aqueles 4 meses, às vezes você consegue prolongar por 6, mas também no período aonde você está esperando o bebê, que você tem várias proteções previdenciárias em relação a isso. Quando você é desligado, demitido e tem um recebimento do seguro-desemprego por demissão sem justa causa, quando você entra com aquele processo, com aquele pedido,
não é a empresa que lhe paga. Também é uma verba pecuniária, ou seja, é uma grana que vem da Previdência Social e lhe ajuda naquele momento que, infelizmente, para a maioria, perdeu o emprego. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. O salário família, né? O salário família é aquele salário de cerca ali de R$ 80 que um trabalhador que ganha um pouco menos de R$ 1.900. Depois eu passo os dados bem direitinho aí para vocês, para a gente relembrar. Mas só lembrando, até 1.900 aproximadamente, o trabalhador que tem filhos menores de 14 anos ou com deficiência, aí não tem limite de idade, tem direito a receber aí o salário família. E esse salário família, ele é uma verba previdenciária, a empresa paga, mais desconta do INSS, ou seja, ela não paga. Quando a gente tem um auxílio reclusão. Lembrando, o auxílio reclusão é o seguinte, é quando uma pessoa, infelizmente, por exemplo, casado com alguém, tem um filho de 4 anos, e aí ou a mulher, que sustenta a casa, ou o marido, comete algum tipo de delito, vai preso, era ele ou ela que sustentava a família, então existe um auxílio para famílias de baixa renda para se manter durante aquele período que a renda foi cessada, desde que o esposo ou a esposa não trabalhe e tenham filhos menores de idade. Enfim, não é todo mundo que recebe, não, tá? São poucas pessoas e mais pessoas de baixa renda quando tem aí esse problema de ser aprisionado por N fatores, né? Outra coisa, a pensão por morte, né, como a gente falou, para o cônjuge, seja aí homem ou mulher, e seus dependentes, que é a questão de quando a pessoa morre, você tem direito a receber uma pensão, que também a gente vai ver aí como é que funciona isso, tá? Então, basicamente, a Previdência ela é muito importante para o trabalhador. Não tenham dúvida que se não tivesse essa proteção, esse airbag aí, esse colchão, em alguns momentos nós estaríamos bastante desesperados e desesperançados se a gente não tivesse esses valores, esses momentos nos quais a gente é ajudado, ou seja, momentos que realmente a gente vai precisar. Só quem, na hora que precisa, tem, que sabe o que é receber, e só quem, na hora que precisa, não tem, é que sabe como é que faz falta ter, tá? Lembrando, se você aí é um motorista de aplicativo, não tem carteira, não contribui, o que aconteça com você, você está aí à mercê de vários problemas, a não ser que tenha seguros, que você tenha um MEI, enfim, mas você não é um trabalhador seletista, logo você não tem esses direitos. Isso aí é para trabalhador seletista. Bom, a nossa famosa, a nossa cobiçada por muitos, aposentadoria. Então, olha que massa. Ou seja, se a gente for parar para pensar, a gente só recebe os valores depois que a gente fica velho, a aposentadoria, porque nós estamos fazendo essas contribuições compulsórias. Então, quem não faz a contribuição para o INSS não tem direito à aposentadoria. Isso é uma coisa muito séria e que algumas pessoas, principalmente da geração mais antiga, não se atentou a isso. E, infelizmente, isso acometeu mais pessoas do gênero feminino. O que acontecia? O marido trabalhava, era o provedor da casa, a mulher trabalhava e muito, mas com os cuidados da família, com os cuidados da casa, não trabalhava em atividade remunerada na rua, não contribuía para o INSS e não se aposenta. Então, fica dependendo daquela renda da aposentadoria do marido, que tende a diminuir com o passar do tempo, tá? A aposentadoria ela não é indexada e vinculada ao salário mínimo. Então, antigamente, as pessoas mais velhas vinculavam ao salário mínimo, porque no passado era assim. Então, falava, aposentei com 2 salários mínimos e recebia aquilo eternamente. Hoje, não.
Se você recebe 2 salários mínimos, é questão dos 20 anos para você chegar a um salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo ele sobe proporcionalmente mais do que os proventos advindos da aposentadoria. Você não aposenta com salários mínimos, você aposenta com um valor que não é indexado da mesma forma do salário mínimo. Então, se a mulher não se aposenta, ela não vai ter a renda. Ah, Sandro, mas eu ouvi falar que tem um benefício de prestação continuada, o BPC. Veja, se ela mora com o marido, se o marido tem renda, ela não tem direito a receber o BPC. Então, é uma coisa séria que aconteceu com algumas gerações de pessoas que não contribuíram, não foram orientadas para isso, trabalharam a vida inteira em casa e agora, quando fica mais de idade, fica sem dinheiro e sem forças para trabalhar e muitas vezes sem oportunidades no mercado de trabalho. Porque lembre, todos nós vamos envelhecer e é fato vamos diminuindo as nossas habilidades, vamos ficando mais lentos fisicamente, cognitivamente. A gente não vai mais dar conta daquilo que a gente dava quando era mais jovem. E o tempo chega, e chega para todos. Então, é importante esse planejamento previdenciário para quem é trabalhador, e é importante para que a gente deixe muito claro e oriente os trabalhadores da nossa empresa. Ah, Sandro, mas a questão previdenciária não é uma obrigação do departamento pessoal. Veja, realmente não é uma obrigação, mas é importante que você esteja ali cuidando do empregado, do trabalhador, do colaborador e orientando para ele em relação também ao seu futuro, tá? Isso, então, é muito importante, porque a partir do momento que a gente vai fazer essa contribuição para a Previdência, a gente vai ter aí essa possibilidade, dentre outras coisas, de aposentar quando chegar o tempo de aposentar, e também vou falar para vocês ainda hoje, mas aí com tabelas. Bom, vejam só, aqui está a tabela do teto da aposentadoria, e me perdoe, mas ela está aí com o valor, com teto total, né? Então, qual é o teto? O teto da aposentadoria hoje, vamos lá, R$ 8.000. Esse é o teto. Tá? Vamos pôr na nossa cabeça que é 8.000. Só que é o seguinte, esse teto da aposentadoria é só para quem contribuiu a vida toda pelo teto. Ou seja, você já tinha que nascer quase ganhando mais do que R$ 8.000. Então, dificilmente uma pessoa vai se aposentar pelo teto. A maioria de nós, mortais, vamos aposentar com valor bem aquém a isso. Mas o que significa? Todo trabalhador seletista da iniciativa privada que contribui para o regime previdenciário, ele se aposentará com, no máximo, arredondando, R$ 8.000. Esse seria o teto de aposentadoria. Ok, deu para ter uma noção? Não precisa guardar o quebrado, não. Lembrem que R$ 8.000 é o teto. Só que no R$ 8.000, por enquanto, também você, enquanto aposentado, você continua contribuindo para o INSS, tá? Então, quem está na ativa contribui, quem é aposentado também. E como é que funciona? Quem ganha até um salário mínimo, ele vai ter o desconto de 7,5%. Quem vai ganhando mais, o desconto vai sendo gradativo. Isso nós explicamos na nossa aula, salvo engano, de número 3, quando a gente estava falando do INS para os trabalhadores ativos. O que é importante agora na Previdência a gente entender? Entender que nós temos um teto de aposentadoria que ninguém recebe mais do que isso pelo INSS, que é o regime geral de aposentadoria, no qual a maioria dos trabalhadores estão ligados. Ah, Sandro, mas eu não sou
da iniciativa privada. Eu sou um servidor público. Bom, aí a gente tem que entender se você é um servidor público municipal, estadual, federal e as regras específicas que vão estar dentro da gestão daquela aposentadoria, porque muitas dessas pessoas acabam tendo uma previdência complementar, ou seja, tem outros descontos, vão se aposentar com valores maiores, tá? Mas o trabalhador da iniciativa privada se aposenta hoje com, no máximo, um valor de aposentadoria de cerca de R$ 8.000, não mais do que isso. Claro, se a gente falar assim, Sam, mas se eu aposentar hoje com R$ 8.000, está muito bom. É um salário bom, né? Uma aposentadoria bom, um aposento bom, como algumas pessoas falam. Mas é como eu falei, pensem que isso é impossível. Por quê? Porque a maioria de nós contribuímos em muitos momentos da nossa vida, quando ganhamos um salário mínimo, quando ganhamos 2 salários, 3 salários, aí 5.000 e poucos reais. Então, assim, para hoje você ter uma aposentadoria no teto, você tem que ganhar mais do que 5 salários mínimos, né? Então, aí é outra história, né? Então, por exemplo, quando Tatiane está comentando aí que o cunhado dela é aposentado, ele é aposentado pela Marinha Mercante, né? Aí ele recebe aí 8.000 de INSS e o salário dele era de 20.000, mas é porque o máximo que realmente recebe do INSS é esse valor de 8.000, lembrando que ele vai, com o tempo, reduzindo em valor do teto, tá bom? Então, é isso. É isso, tá? É a realidade, né? Não estou aqui para falar mentiras, estou aqui para falar verdades, mesmo que a verdade não seja algo tão bom. Então, por isso que é importante a gente começar a ter reservas de emergência, tá certo? E como, não sei se vocês sabem, também eu sou educador financeiro, porque além de advogado, eu sou economista. Então, eu tenho colunas, por exemplo, em rádio. Hoje mesmo eu gravei já a coluna da Rádio CBN Caruaru, que vai passar agora às 15 horas, que é justamente falando sobre o novo Tesouro, Reserva. Então, que é um novo produto financeiro do governo federal. Ou seja, a gente precisa entender que nós vamos precisar de um complemento de grana quando ficarmos velhos. Se liguem nisso, tá? Mas isso é uma outra coisa. Estamos falando, né, agora de leis. E a lei e a regra é clara. 8.000 é o teto da aposentadoria, tá? Sandro, mas sempre vai ser 8.000? Não. Todos os anos vocês vão verificando na internet que é um pouquinho a mais. Então, hoje não é 8.000, é um pouquinho a mais, mas é só para a gente ter esse parâmetro, tá? Então, vocês lembram, ninguém consegue aposentar com muito mais do que 8.000. Esse é o teto. Então, como é que seria a minha aposentadoria? Aí vai depender dos cálculos que nós faríamos para ver qual é a possibilidade de aposentadoria de cada pessoa em particular, que vai depender de todo o seu período laborativo, né? Labor é o trabalho. Então, todo o período que você está trabalhando, trampando, né? Ali camelando, né? Isso é o labor que os advogados falam. Então, é o trabalho. Bom, no caso das empresas, agora vendo a gente enquanto empresa, né? Lembra, a gente todo momento está nessa dicotomia. Somos trabalhadores e somos empresas. Por quê? Porque aqui eu estou conversando com contadores, estou conversando com administradores, estou conversando com profissionais de gestão de recursos humanos, né? Então, nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando em organizações. E o que que a organização tem de compromisso? Ela pega a folha de pagamento, vai calcular a folha de pagamento. Quem é que faz o cálculo da folha de pagamento? Nós do DP enviamos as informações para a nossa empresa de contabilidade terceirizada. Esse é o padrão. Aí eu, da empresa de contabilidade, recebo se tem hora extra, se tem tudo, não sei o que, ela faço a folha de pagamento,
passo para a empresa e já passo também o boleto para ele pagar. Ou seja, eu vou passar um documento para ele fazer o recolhimento do tributo junto ao INSS. Ele quem? A empresa. Então, a empresa ela vai ter que pagar mensalmente de acordo com o valor das remunerações que ela paga, com o valor da remuneração, não do salário, ela vai contribuir para o INSS. Então, lembrem, tem a contribuição patronal, que são as empresas que contribuem um percentual em cima da folha de pagamento, e tem o trabalhador que vai dentro da respeitabilidade da tabela. Lembrando que nós fizemos um cálculo, na verdade, não alguns, um cálculo na terceira aula, dei uma olhadinha lá, que era um trabalhador, inclusive, até agora eu lembro mais ou menos que ganhava 2.150, mais ou menos, 2.163, e aí contribuía sobre os 1.623, 7,5, e o restante dos 500 contribuía 9, de acordo com a tabela, e aí a gente fez o cálculo de quanto que seria a contribuição. Hoje, se vocês quiserem saber qual é a contribuição de um salário mínimo, vocês peguem o valor 1.621, calcule 7,5% e vocês vão ter o valor de quanto é que vai ser descontado desse trabalhador. Ou seja, o trabalhador tem como calcular se o que ele está recebendo está correto e a ODP tem como calcular se aquilo que foi passado pelo escritório de contabilidade está correto e também de orientar e explicar para o trabalhador, caso necessário seja, caso consultado seja, o porquê do motivo daquele desconto e se aquela conta está correta ou não está. Ok? Seguimos adiante. Bom, a Constituição Federal, lembrando que nós temos uma Constituição, essa Constituição são as leis máximas que regem o nosso país, a nossa sociedade brasileira. Ela foi feita na Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1986, foi promulgada e passou a ter validade em 1988, ou seja, nós estamos aí quase para completar aí 40 anos, né, de Constituição, da nova Constituição brasileira. Estamos aí com 38 anos esse ano completando. E aí, o que que ela coloca? Que é direito social a educação, a segurança, a previdência social. Então, é uma norma constitucional. O povo não consegue tirar fácil. O povo que eu digo são quem? Deputados federais e senadores. Proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Quando a gente vai para assistência aos desamparados, a gente sai da previdência e vai para a assistência, que aí a gente sai da previdência social e vai para a seguridade social, tá? Então, o INSS, ele deixa de existir. Por quê? Porque deixa de existir apenas, deixa de existir apenas a defesa do trabalhador, né? Ou seja, o INSS, que substitui o INPS, acho que eu falei errado. O INPS deixou de existir, nasceu o INSS, acho que eu falei que o INSS que deixou de existir, tô doido. Saiu o INAMPS, o INPS, que vocês não devem mais ter nunca nem ouvido falar, porque é da época da minha infância, né? Imagina de vocês. Mas talvez a sua mãe, o seu avô ainda fala, por causa do INPS, é porque chamava INPS. E nasce o INSS. O INSS ele vai ter duas vertentes, duas preocupações. Ele é dividido em dois. A previdência social, que é o trabalhador, tá? Então, o trabalhador, ele está na previdência social. E a seguridade social é com todos os cidadãos. Então, quem são os cidadãos que não seriam os cidadãos que estariam dentro do seguro previdenciário? Menor de idade, porque ainda está em formação, o idoso, porque já passou o tempo dele trabalhar,
e aquela pessoa que está desamparada, que não tem condições, né? Então, se pensou naquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não são seletistas e que, por um motivo ou outro, estão desamparados ou desamparadas. E aí entra a Seguridade Social. Ela vai ter, então, ações que vão ser muito focadas no direito à saúde e à assistência social. Então, a Seguridade Social é um dinheiro que é direcionado para esses programas que são direcionados para o não trabalhador, para aquela pessoa que não tem o amparo da Previdência Social. Dentre os direitos da Seguridade Social, nós temos algo que é importantíssimo, que é o acesso universal para todos, inclusive para pessoas que não são brasileiras, e igualitário, ou seja, não haveria distinção entre uma pessoa e outra. E aí nasce, então, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Aí nasce o trabalho daqueles postos de atendimento de bairros, daqueles profissionais que vão até a casa da pessoa para cuidar da saúde familiar, os ACFs, que é assistente de saúde familiar, que faz a visita na casa para ver se está tudo bem, se faz o acompanhamento, que leva no posto. Qual é a lógica? A lógica maior é que a gente cuidasse da saúde para não ficar doente e não cuidar da doença, tá? Então, isso daí está na nossa Constituição e é a lógica. Então, como a gente vê, seria, dentre outras coisas, a redução de impostos de produtos in natura, mais o aumento da taxação de impostos de produtos industrializados, de refrigerante, tudo isso está dentro dessa lógica, né? Ah, o refrigerante está muito caro, estão cobrando muito imposto no refrigerante, na bebida alcoólica e no cigarro. Sim, é para desestimular o consumo. Ah, mas quando a gente fala ali da macaxeira, do arroz, do feijão, da farinha, né, do açaí, aí não tem tributo. Sim, não pode ter, porque isso é uma comida saudável e que, a depender da região, é a base da alimentação, né? Então, no Nordeste a gente tem muito fubá, que é o floco de milho, né? O flocão para fazer o cuscuz, famoso no Nordeste. Nós temos no Pará o açaí, que basicamente faz parte de todos os dias da refeição das pessoas. Enfim, então existem os regionalismos e isso seria, digamos assim, o foco para que nós tivéssemos uma saúde preventiva a todas as pessoas. É por isso que todo mundo, de certa forma, tem direito ao uso do SAMU, né? Então, se a gente tem um acidente ou qualquer coisa, se chama o SAMU e o SAMU nos leva, sem que a gente pague, porque está dentro da Seguridade Social. Eu citei um exemplo aqui na aula passada, salvo engano, minha irmã, por acaso, ela reside nos Estados Unidos há uns 30 anos, e aí sempre eu pergunto para ela alguns números, alguns dados, e ela falou que hoje está aproximadamente, né, pela conversão aí, cerca de US$ 2.000 para você, se você cai numa bicicleta, por exemplo, quebra a perna e fica estatalado no chão, vem uma ambulância, te leva para casa ou para um hospital, é US$ 2.000, R$ 10.000 aproximadamente, 9.000 e pouquinho, 9.000 e tanto, né? 9.800 mais ou menos. Você tem que pagar. Tem boquinha não, tem nada de graça não. Entendeu? Então, nós temos, isso é Seguridade Social. Então, nós podemos, numa unidade de pronto atendimento, ser atendido pelo médico, ter os primeiros socorros, né? Isso tudo está dentro da Seguridade Social. Então, nós temos esse direito que está na nossa Constituição, isso é Seguridade Social. Então, por exemplo, a COFINS, que vocês já ouviram falar, é contribuição para quê? Para isso que as empresas pagam. Então, quando fala do COFINS, né? Porque a gente ouve falar muito do PIS, COFINS, né? Que são alguns tributos, algumas contribuições, por exemplo, sobre a gasolina. O povo fala muito, sim, é importante ter, porque se não tiver esse dinheiro direcionado para isso, a gente não teria essas questões, tá?
Então, existem valores que são pagos pelas empresas que são direcionados para algumas coisas específicas, e um deles é a Seguridade Social. Bom, assistência social é a política que aí ajuda a família, a adolescência, os deficientes, independente de contribuição. Então, quando a gente está falando de assistência social, aí a gente entra o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de distribuição de renda, é um programa que não está ligado à Previdência, ele justamente é um valor que é recebido pelas famílias que estão desamparadas dentro do trabalho normal e que têm uma renda mínima para se sustentar. É essa a lógica do programa. Enquanto as famílias estão com essa dificuldade momentânea, espera-se, estariam recebendo Bolsa Família. A partir do momento que começassem a trabalhar, não precisariam mais, não receberiam mais, tá? Então, isso já é assistência social, não está ligado ao trabalhador, não está ligado à previdência social, tá? Isso seria direito para todos. Bom, as constituem as contribuições sociais. As empresas, a das empresas recaindo sobre a remuneração paga aos segurados, né? Então, que é o caso daquela contribuição que as empresas fazem, que eu comentei com vocês, e também das pessoas que vão sobre o salário dos trabalhadores. Então, o A é a empresa paga uma parte e a C os trabalhadores pagam outra parte. Se a gente for um empregado doméstico, a gente não a gente tem direito à aposentadoria porque também o empregador vai contribuir. O que é um empregado doméstico? O empregado doméstico é um jardineiro, que tem casas, né, que são chiques, que tem jardineiro, um mordomo, um maître, uma empregada doméstica, né, um auxiliar de limpeza doméstico, pode ser homem, pode ser mulher, que normalmente mais é mulher, né? Então, se essa pessoa trabalhar mais de 3 dias naquela, 3 ou mais, ela já teria direito ao vínculo trabalhista, e aí teria que ter carteira assinada e essas contribuições, tá? Produção rural também, então, das empresas rurícolas também contribuem, né? A empresa, que é aquela contribuição social sobre o lucro líquido, quando alguém ganha na loteria federal, por exemplo, uma parte vai para a Previdência, tá? Então, isso daí são algumas formas de captar recursos para que a Previdência possa pagar, dentre outras coisas, os aposentados, que é muito dinheiro. Esse que é o problema, precisa de muito dinheiro para pagar a folha de aposentado que tem. Bom, o benefício de prestação continuada, a pessoa tem que ter uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo. Então, o que que passa a acontecer? Tem que ter uma renda per capita muito baixa. Então, você vai passar por avaliação médica, por avaliação social, para ver se realmente precisa receber o BPC. Então, ele é algo que poucas pessoas recebem, só quem recebe BPC mesmo é pessoas de renda mais baixa. Então, não se pode confiar de que a pessoa vai receber o BPC, porque o BPC não é aposentadoria, é uma ajuda que é dado para pessoas que não têm renda e que pode, a qualquer momento, a depender do governo, ser retirado, tá? Não é um negócio perpétuo, porque não é um direito adquirido. Tanto que, por exemplo, o benefício de prestação continuada não se recebe um 13º salário. Por que não? Porque não é uma aposentadoria, tá? É um benefício que se recebe pessoas que têm renda baixa e pode ser retirado a partir do momento que essa pessoa comece a receber um outro tipo de benefício, tá? Então, não confie em BPC. Bom, e aí trazendo algumas questões para vocês que é extremamente importante, dentre outras coisas. Primeiro, nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019. Poucas pessoas se atentaram a isso.
tivemos uma reforma da Previdência em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e essa reforma mexeu muito com as aposentadorias e com as pensões. E vamos falar inicialmente das pensões, como é que ficou. O seguinte, suponhamos que nós tivéssemos um marido com 70 anos e uma esposa com 50 anos, e essa esposa não trabalhasse. O marido recebia 3.000, era aposentado e viesse a óbito, falecesse. Esse marido que faleceu, essa esposa iria solicitar a pensão, que é o auxílio, o valor que ele receberia seria repassado para a esposa. Então, essa esposa, prestem atenção, ele receberia 3.000, essa esposa iria receber uma pensão de 3.000, tá? Então, a regra até novembro de 2019 era assim: você, viúva ou viúvo, iria receber o valor integral da aposentadoria daquela pessoa que viesse a falecer. A partir da reforma da Previdência, os valores mudaram. O que aconteceu? Primeira coisa, se você recebia 3.000, faleceu, ficou a esposa com 50 anos, sem filhos menores de 14 anos, sem filhos dependentes, lembrando que pode ser até 21 dependentes, se estudar, enfim, tem alguns trâmites que você pode aumentar. Mas não tendo dependentes legais, a pensão seria de 60% dos 3.000. Então, se acontecesse o falecimento em outubro de 2019, ela iria receber 3.000. A partir de dezembro de 2019, ela só passou a receber 1.800. Então, caiu drasticamente o valor da pensão. O valor da pensão não é mais integral. Quem começou a perceber isso? Apenas as pessoas que solicitaram pensão a partir de dezembro de 2019. Ora, Sandro, mas isso já faz aí bastante tempo. Primeiro ano do governo Bolsonaro, tiveram mais três de Lula e já vai fazer 7 anos no final do ano. Só que a gente só se atenta quando precisa. Então, como nós não temos aposentadorias muito elevadas, e a média aí de 3, 4 mil é o máximo, digamos assim, uma média, não se recebe muito mais do que isso, dificilmente alguém recebe 8.000, mas vamos supor que fosse os 8.000. Ele aposentou com 8.000, e aí faleceu, e a esposa é dependente. Quanto é que a esposa receberia? 4.800. Então, uma queda bastante elevada no valor que recebe. E tem um outro detalhe: você tem uma tabela para ver por quantos anos essa viúva receberia. No caso específico, como ela tem 50 anos, ainda entra na regra antiga. Ela receberia esse 60% do valor da aposentadoria, se fosse 8.000, 4.800, se fosse 3.000, 1.800, pela vida toda. Porém, se quando o marido, o cônjuge, falecesse, morresse, essa moça, a gente está dando exemplo de uma mulher, tinha 43 anos,
ela só vai receber até os 63 anos. Ela só vai receber por, no máximo, 20 anos. Então, quanto menor a idade do ou da cônjuge, quando a pessoa for a óbito, aí vai ver qual que é a data do cônjuge, da data da morte. Se ela não tiver mais do que 45 anos, ela só vai receber por um período determinado. Então, veja, na realidade, o que que passa a acontecer? Se a gente fala que quem recebe 3.000, a esposa só receberia 1.800, a lógica é que a maioria das pensões vão ser de aproximadamente um salário mínimo. Porque só se a pessoa tiver realmente mais do que 3.000, que a pessoa receberia um pouquinho mais. Lembrando que, como o salário mínimo sobe, cerca ali de uns 5 anos, aquela pessoa já estaria recebendo o equivalente a um salário mínimo. Então, houve uma mudança muito forte, que as pessoas não se perceberam. Estava na época também da Covid, prestes da Covid, ninguém aí não teve muitas manifestações, enfim, aprovaram, foi sancionado pelo presidente, é isso que aconteceu, tá? Então, só fiquem ligados nisso. Uma outra coisa, desculpem aí, mas o slide não está, eu acho que eu deletei sem querer, foi o seguinte, porque eu tinha feito. É o seguinte, mas dá para a gente falar aqui prestando atenção e depois eu incluo. E também na próxima aula eu coloco logo no começo, tá? A tabela. Me desculpem, mas é uma coisa simples. Outra coisa, prestem bem atenção. Também nós tivemos uma reforma trabalhista, né? Em 2017 e em 2019. Só que agora vamos aí para outra reforma previdenciária de 2019. O que que a maioria, o que que parte significativa das pessoas também estão pensando, mesmo aí fazendo 6 anos e meio? Que vai se aposentar por tempo de serviço. O que que significa isso? Que se eu começasse a trabalhar com 20 anos, eu, Sandro, homem, até 2018, eu poderia me aposentar com 35 anos de trabalho e contribuindo para a Previdência. Ou seja, com 55 anos eu poderia solicitar a minha aposentadoria porque eu trabalhei durante 35 anos e teria direito a me aposentar. Acabou. Não se aposenta mais por tempo de serviço. Não se aposenta mais. Ah, Sandro, mas como assim não se aposenta mais? Não se aposenta. Você está falando algo e é verdade que você está falando? Não, não estou falando verdade. Pessoas que têm aí 50, 55, 60, 62 ainda podem se aposentar um pouco mais cedo, porque ainda estão na mudança de regra e pode haver uma brecha para conseguir aposentar um pouquinho antes do homem 65 e da mulher 62. Só que é muito pouco tempo antes. Então, a maioria das pessoas que entraram na regra de transição já entrou, porque já faz muito tempo. Todo mundo que começou a trabalhar aí recentemente, nem pensar em qualquer regra de transição. E quanto mais os anos passam, menos também se fala daqueles pontos, porque já é praticamente impossível alcançar antes do homem 65 e da mulher 62. Então, passou a valer a partir de então, de novembro de 2019, que para o homem se aposentar, ele tem que completar 65 anos de idade e 20 anos de contribuição previdenciária. Sandro, comecei a trabalhar com 50 anos com carteira assinada. Nunca antes tive carteira assinada. Vou me aposentar com 65? Não. Porque quando você, homem, completou 65, você só vai ter contribuído 15 anos. E eu falei que tem que ter no mínimo 20 anos.
ele vai aposentar com 70. Essa é a regra. Ah, Sandro, mas eu vejo muita gente procurando advogados previdenciaristas. Vê, para tentar alguma coisa que possa ajudar a aposentar um pouco antes, tá? Mas são justamente pessoas que já estão aí, né? Mais 50 mais, 55 mais, que tentam ainda achar uma brecha para se aposentar um pouquinho antes. Mas a regra a partir de então é que o homem vai se aposentar apenas com 65 anos e no mínimo 20 de contribuição. Sandro, quer dizer que aquela pessoa que começou a trabalhar com 20 anos, com carteira assinada, que ia aposentar com 55 anos, ela vai se aposentar com quanto? Com 65. Vai trabalhar 10 anos a mais. Todas as pessoas, todas. Ah, Sandro, mas essa pessoa hoje tem 58 anos. Aí a gente precisa analisar o caso específico, tá? Mas vocês que acredito que sejam jovens, não entra em nenhuma dessas possibilidades de regra de transição. A regra é essa: 65 anos para o homem aposentar, com no mínimo 20 de contribuição. E as mulheres também mudaram. As mulheres que se aposentavam 5 anos antes do que os homens, agora conseguiram diminuir para 3 e quase que puseram igual. Foi por pouco. As mulheres agora, hoje, só se aposentam com 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. É isso. Ah, então quer dizer que qual a idade que hoje, na regra, eu vou aposentar? Sandro com 65, vocês aí, o Laércio com 65, mas a Simone, a Alice, a Tatiana, a Vânia e a Bruna, teoricamente, se aposentarão apenas com 62 anos. Essa foi uma das mais, digamos assim, impactantes mudanças na reforma previdenciária que foi feita aí no final, como eu falei, do primeiro ano do governo Bolsonaro. Com isso, mais 3 anos de Bolsonaro e mais 3 anos e meio de Lula, exatamente isso. Há 6 anos e meio atrás, fizeram essa mudança e é a regra hoje. Tá? Então, temos que lembrar, todos vocês, e também ter esse carinho especial dentro da empresa, que hoje pessoas com 50, 55, 60 anos precisam trabalhar, porque não vão se aposentar. E aí vem uma questão muito complexa na sociedade brasileira, que é o etarismo. Se a empresa só quer contratar jovem entre 20 e 30 anos, como é que essas pessoas vão arrumar emprego, entendeu? Então, hoje, no meu caso, essa reforma me pegou em cheio, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar em 92, era para eu me aposentar daqui uns 2, 3 anos. E eu vou ainda trabalhar mais uns 12 anos. Eu vou trabalhar mais uns 9 anos do que eu iria trabalhar para me aposentar se não mudarem a regra de novo no momento posterior. Então, eu já vou me organizando esse ano, porque, né, a depender, não quero surpresas para o ano que vem. Já vou fazer minhas contagens para ver se eu consigo alguma regra alternativa antes que possa haver uma mudança novamente na legislação, já que alguns candidatos prometeram que vão mexer de novo na Previdência. E a mexida é para pior, tá bom? Bom, gente, então é isso. Temos que ficar atentos, porque isso é um momento da nossa vida. E é um momento da vida dos trabalhadores que a gente está cuidando na empresa. Então, quem é de recursos humanos, enfim, é interessante, é importante que a empresa tenha também possibilidades de contratar trabalhadores com mais experiência, porque essas pessoas vão precisar trabalhar, entendeu? Então, como a transição já vai completar aí 7 anos em novembro, tipo, quem aposentou, meio que aposentou, quem não se aposentou agora está com dificuldade. Então, uma pessoa com 50 anos aí que está desempregada, você fala assim: ah, mas ele começou a trabalhar cedo, ele deve estar perto de aposentar. Não. Um homem, a princípio, que tenha hoje 50 anos, só vai se aposentar com 65, caso contribua 20 anos. E a mulher apenas com 62 anos. E a gente vai ficando velho,
vai ficando cansado. Tenham certeza disso, a gente já não consegue mais fazer as coisas de antes, porque o corpo, a mente já não são tão ativos quanto eram no passado. Isso também é fato. Nós não somos imortais e não vamos nos manter com o mesmo nível de atividade para sempre. Beleza? Então, gente, é importante a gente entender da previdência também, porque a previdência é justamente inerente ao trabalho, tá? Então, a previdência é justamente para quem é um trabalhador. Então, por isso que tem carteira de trabalho e previdência social. A previdência social está aí com 102, 103 anos. Né? Até na aula passada eu coloquei uma imagem da previdência 100 anos, só para vocês se ligarem que não é uma coisa tão jovem assim. Né? A previdência ela é um direito conquistado já na década de 20 do século passado, quando percebeu-se que os trabalhadores deveriam ter mais direitos, e aí as conquistas foram vindo durante todo o tempo. E vocês que estão aí na contabilidade, na gestão de pessoas, vão viver muito com isso. Os dois lados, as duas faces da moeda. Um é pensar enquanto empregador, já que vocês vão estar trabalhando para empresas, ou empreender e ser um empresário. E o outro lado é que vocês estarão também trabalhando para empresas. Então, a gente precisa entender os nossos direitos enquanto empregado, mas também precisa entender as obrigações e direitos enquanto empregador, porque sempre a gente vai estar nessa questão aí paradoxal e às vezes num pensamento paradoxalmente oposto. Ou seja, ora a gente está pensando como empresa, ora a gente está pensando como trabalhador, porque nós não vamos deixar de ser trabalhadores, né? E nós vamos estar cuidando de trabalhadores, porém, o nosso salário está sendo pago pela empresa, tá? Aí por isso que entra aí todo um contexto de uma necessidade de que a gente consiga essa habilidade. Então, para os profissionais de contabilidade, de administração, que forem direcionar mais para essa área de gestão de recursos humanos, e para os profissionais tecnólogos em recursos humanos, a gente precisa sim, e como vocês devem ter percebido, e pelo menos foi isso que eu tentei passar nesses nossos 5 encontros, dessa necessidade premente da gente entender da área de leis trabalhistas. E por que que eu posso dizer isso com bastante propriedade? Porque, gente, eu não sou apenas advogado. Então, eu sou advogado, mas eu também sou administrador, sou contador, fiz os cursos que vocês estão fazendo. Então, eu, dentro da empresa, conheço a ótica da administração, conheço a ótica da contabilidade, conheço a ótica jurídica. Então, eu consigo, de uma certa forma, mostrar com clareza e com simplicidade e a realidade para vocês, e tenham certeza que o que eu estou dizendo é realmente muito importante a nossa compreensão, porque se nós não compreendermos isso, como é que nós vamos orientar os empregadores e os empregados? Bom, então, gente, infelizmente, né? Estava tão bom o monólogo, na verdade, desculpa, a gente nem conversou muito hoje, mas eu espero aí que vocês tenham aprendido um pouco mais, refletido sobre algumas coisas, tá? Estou aí para o que precisar. Esse aqui é o meu Instagram, que eu já passei para vocês em alguns momentos. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, é prof.sandoprado, tá bom? Não especificamente desse componente curricular, mas sobre direito do trabalho e tal, porque nós temos os canais oficiais para contato, como falo, com o coordenador, com o professor, com o tutor, que é dentro aí do ambiente virtual de aprendizagem, que mudou, vocês ainda estão se adaptando, a gente também é o primeiro semestre que nós estamos com esse novo ambiente virtual de aprendizagem, que está cada vez mais robusto e dando menos problemas, inclusive as aulas estão subindo agora bem mais rápido, graças a Deus, porque tinha umas aulas que demoravam aí para subir, mas lembrem que não somos nós professores que colocamos, mas pelo que eu estou vendo, a última aula acho que subiu, né, ficou disponível para ver no mesmo dia. Lembrando, hoje é dia 12 de maio, já estamos aí 14 horas e 20 minutos aproximadamente, e teremos um próximo encontro, talvez já a semana que vem, porque eu quero terminar logo o 6º encontro com vocês,
para que vocês tenham mais tempo para se preparar aí para as avaliações, tá bom? Então, já vou marcar logo o nosso próximo encontro. Foi um prazer. Conto, se possível, com a companhia de vocês no próximo encontro, de quem está aqui presencialmente assistindo a aula de forma síncrona e quem está assistindo de aula síncrona. Aproveitem, vejam quantos quiserem, até enjoar da minha voz, da minha cara mesmo. Mas lembrem que, né, na verdade, o que é o importante é o conteúdo, são essas considerações que a gente faz justamente para levar vocês a refletirem sobre legislação trabalhista e previdenciária. Gente, beijão, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.